Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Quarta para Duas aqui. Hoje, terça-feira, estamos aqui nessa noite aqui para falar de NFL, para falar do Seahawks. Comigo aqui, como sempre, meu amigo Alexandre Castro. Aí, qual personalidade de hoje, Alexandre Castro? Você que é um fragmentado aí. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Muito bom aí estar com mais um episódio aí. Espero que vocês estejam gostando aí dessa temporada. E o título aí do episódio de hoje, né? Fragmentado. É um filme muito bom aí. Conta a história é uma série, na verdade, de filmes, né? Corpo Fechado, eu acho. Fragmentado e Vidro, o outro. Indico aí. Choque é loucura, hein? É um filme bom de assistir, mas eu acho que eu só assisti fragmentado da sequência. É um cara que tem 16, eu acho, sei lá, personalidades. Sequestra três meninas. E o ataque do Seahawks, ou o time do Seahawks, na verdade, parece ter essas personalidades, né? Porque dominou o jogo no primeiro tempo. Parecia que ia ser uma vitória a lá, vitória contra os Saints, né? Talvez não em placar, mas em tranquilidade. E aí a gente só consegue a vitória realmente no estouro do relógio, né? No chute no field goal. Então, realmente, essa inconstância aí. E que tá em vários lugares, né? A OL tem momentos bons, momentos ruins. A secundária tem momentos bons e depois de um certo apagão aqui e ali. Sam Darnold. É, É tudo. apesar que o Sandarno tá mais na personalidade boa, né? Nesses últimos jogos. É. É, mas o jogo dos Steelers acho que foi o mais abaixo dele ali. E o dos 49ers. Os outros dois ele pareceu jogar melhor. Que essa personalidade continue. Ele tem achado a personalidade real dele aí. E se manter. É isso aí, né? Então vamos falar desse jogo aí, primeiro jogo, né? Primeiro prime time do Seahawks nessa temporada. Fomos lá em Arizona e ganhamos, fizemos o dever de casa, apesar de muitos momentos aí que o time oscilou muito, né? Só deu aquele friozinho na barriga no final do jogo, mas vencemos. E aí, Alexandre, faça a pergunta, né? Faça aí o questionamento. O ataque empolgou? O Seahawks, ele se nega a deixar o torcedor mais otimista ligar o empolgou. Né? Porque, assim, o ataque jogou bem, mas, por exemplo, o jogo corrido não entra, apesar eu nem me lembro agora quantas jardas exatamente que Kenneth Walker terminou o jogo, mas eu acho que deve ter sido umas 80 jardas. Tô pegando o número aqui, exato. Ah, Mas, por exemplo, conseguiu uma quantidade razoável de jardas, algumas corridas. 81 jardas em 19 carregadas e uma recepção para 29 jardas. Acho que eu cravava. 81 jardas aí, tipo, é um número bom para running back. Né? É, mas, por exemplo, o Seahawks saiu uma informação. Né? Aqui tem informação. O Seahawks lideram a NFL, dessa vez num quesito ruim, né? Em corridas que foram para perda de jardas ou para zero jardas, né? Para nenhum ganho. Com 33 tentativas que foram para zero ou jardas negativas. Né? Então, assim, é, não consegue encaixar, você não consegue achar aquela constância no jogo corrido. E isso tem sido uma questão. Mesmo assim, né, o Kubiak tem conseguido implementar o play action, né, agora tá realmente usando o play action, diferente daquela primeira partida que foi terrível. Só teve um lance de play action. E aí ele aumentou essa taxa e vem dando muito certo. É, o Seahawks, no momento, te fala uma coisa, no momento que esse ataque, o jogo corrido entrar,
esse ataque do Seahawks tem um potencial de fazer muito mais. Porque o Seahawks tem usado muito aquele pacote 12, né, que a gente fala, que é um running back, dois tight ends. O Elijah Royal já contribuiu bastante nesse último jogo. E os Seahawks usaram play action, é, misdirection, crack toss, pin and pull, tudo explorando ter dois tight ends em campo, né? Mas preparando para o jogo aéreo. Assim, no momento que o jogo corrido realmente for uma ameaça real, assim, os times hoje respeitam o jogo corrido dos Seahawks mais pela quantidade de vezes que o Seahawks corre com a bola do que pela qualidade do que eles correm com a bola. Então, tipo assim, os caras defendem o box ali, não com medo de tomar uma. Ah, eu tô defendendo aqui o Saquon Barkley, ou o Derrick Henry, precisa fechar aqui. Não, mas assim, ele sabe que o Seahawks vai correr uma boa quantidade de vezes com a bola. Então, tipo assim, ó, já vamos matar a jogada aqui, já vamos conseguir uma perda de 3 jardas. E por conta disso, o play action já tá entrando, né? Então, assim, naquela boa e velha discussão em que para o play action funcionar, você tem que correr bem ou você tem que correr muito, assim, os Seahawks estão provando, assim, que o correr muito tem influenciado o posicionamento das defesas. E aí o primeiro tempo é bom, o Sam Darnold faz um jogo muito bom, bons passes. Assisti o jogo e para mim ele tem um passe que ele coloca mal a bola. Na verdade, dois passes, eu acho. De resto, a maioria dos passes no alvo, né? Ou então ele jogou a bola fora, né? Para evitar um sec. Adulto Sam, né? Assim, não quis forçar nada. E aí, então, assim, foi um jogo muito bom. O grande problema é que a defesa dos Cardinals se adaptou. No segundo tempo, fizeram algumas mudanças. O Clint Kubiak não conseguiu se ajustar a isso. Eu estava até discutindo com o João, né? Que o João falou, não, ele foi muito conservador, né? Ou covarde, né, assim, em alguns momentos. Eu concordo, sim, que, por exemplo, em alguns momentos ele poderia ter feito outras chamadas, como, por exemplo, aquele touchdown que foi anulado do Charbonnet, que para mim não Uhum. foi falta. Pra mim também Depois nunca. tanto que se você assistir o tape, assiste depois, para não parecer que é clubismo, assiste o tape de novo, o jogo de novo, esse lance de novo, e olha pra cara do jogador do Cardinals. Ele não reclama de ter sido segurado. Ele reclama, tipo assim, não conseguir sair do bloqueio. Tipo, a reação dele é tipo assim, estou com raiva de mim mesmo, porque não consegui fazer a jogada. Mas não porque o cara tava bloqueando, não porque o cara tava segurando. Ele não olha pro juiz nenhum, olha pra reclamar, nem nada. Uhum. E aí ele depois acaba correndo com a bola duas vezes, tipo assim, e É, aceita o field goal. isso é uma coisa que me incomodou, porque, pô, pra mim ali era jogar, tentar duas bolas na end zone, tava perto, tava. é, Podia matar o jogo ali, fomos pro chute, erramos. Não, eu até, assim, o que eu faria um passe e depois uma corrida. Pra gastar um pouco de tempo. Mas assim, o duas corridas, assim, ele abraçou muito o conservadorismo ou a covardia, vamos dizer assim. Mas na minha visão, não foi esse o real problema da gente ter quase Uhum. perdido esse jogo. Eu acho que foi porque a gente teve, eu acho que uma sequência de quase dois ou três three and outs, tipo, muito rápido, no começo do segundo tempo. É, E o ataque não pontuou, né? O ataque só pontuou. São 6 pontos, né? No segundo tempo. Sim. Então, assim, depois de ter feito 17 no primeiro. Então, assim, não faz muito sentido. Então, assim, ele não ter conseguido se adaptar a esse esquema de zona mais pesado e a mudança na pressão dos Cardinals, eu acho que esse é o real problema e esse é o que realmente preocupa para os próximos jogos. Eu acho que esse é o grande ponto de preocupação. Por exemplo, outro pessoal, naquela última jogada lá que o Zach Charbonnet corre com a bola para posicionar o field goal. Algumas pessoas, pô, deveria ter passado a bola para ganhar algumas jardins. Assim, eu concordo totalmente com ter corrido com a bola ali, porque a área do Seahawks estaria doida para entregar ali. Um sec no Sandarno teria tirado ele
do alcance de field goal, que o Jason Myers já tinha perdido um field goal, assim, possível de fazer, né? Não foi um field goal de 58 jardas. É, e, e assim, o Seahawks também já tinha tropeçado nele mesmo, né? Assim, o Kenneth Walker comete uma falta que tira o Seahawks da linha do alcance de field goal, então já menos 3 pontos. Teve a segurada fantasma do Jackson Smith em Digba, já são mais 7 pontos. Tem os Seahawks interceptam 2 vezes o Kyler Murray e não conseguem um total de 0 pontos, né, nesses 2 turnovers. Uhum. Então, assim, o importante é de você conseguir. Não adianta você interceptar o cara 7 vezes e as 7 vezes você vai devolver a bola. É só lembrar daquele jogo fantástico do Seahawks e Packers, né? Final da NFC. O Russell Wilson lança 4, 5 interceptações Uhum. naquele jogo e vence o jogo. Porque os Packers não conseguiram matar o jogo de vez nessas interceptações do Russell Wilson, né? Então, assim, o Seahawks precisa ficar atento a esse ponto aí no ataque. Eu acho que foi um ponto aí. E assim, apesar do ataque não ter sido eficiente, pelo menos em pontuar no segundo tempo, né? É, ele assim, poderia ser muito mais tranquilo se não tivesse errado o field goal. Mas acho que o grande ponto aí foi mais da defesa, que entregou muitos pontos no segundo tempo, errou muito. E aí, assim, os números da nossa defesa é um dos melhores números da NFL. Tinha uma defesa que cedeu aí, nenhum jogo ainda cedeu mais do que 20 pontos, mas tiveram alguns erros que deixou muito preocupado aí, né? E aí você pensa, né? Essa defesa, ela é realmente dominante? Qual prateleira está essa defesa do Seahawks? Assim, eu acho que é porque às vezes quando você fala que é dominante, as pessoas acham que assim, você já chegou no topo, né? E assim, pra mim não tá no topo ainda, assim. Tá entre as melhores, mas ainda assim tem pontos para melhorar, né? O grupo de cornerbacks tem cometido erros, mas assim, eu acho que a pior questão é a inconstância. Por exemplo, nos drives que os Cardinals pontuaram, por exemplo, tiveram jogadas que os caras conseguiram um sack, ou seja, deixaram eles numa tipo segunda longa ou uma terceira longa e os deixaram converter depois. Então, assim, é meio que o sack não conta de nada. Assim, no final vai estar lá nas estatísticas, eu acho que os Seahawks sacaram o Kyler Murray 6 vezes, se eu não estiver enganado. Mas, por exemplo, ok, encheu um número ali, mas não foi aquele sack decisivo, né, para matar. O Seahawks segue pressionando bem, né, o quarterback. Mas, por exemplo, a gente tá na semana 4, foi o primeiro sack de um edge, né, dos Seahawks na Uhum. temporada, que foi o Tina no osso conseguiu sacks. Mas, assim, os sacks estavam sendo de outras posições, né, blitz, defensive back, os defensive tackles que estavam liderando essa questão. Então, assim, eu acho que precisa ainda achar essa, essa consistência, né? Por exemplo, quando esses. Eu acho que a grande diferença da defesa do Seahawks para aquela defesa dominante dos Ravens, do próprio Mike McDonald, é que os Ravens conseguiam bem mais sacks do que os Seahawks. Eu não me lembro agora de cabeça, mas, por exemplo, o Kyle Van Noy, eu acho que na temporada com o Mike McDonald, eu acho que ele tem 10 sacks e meio. Se eu não estiver maluco. Mas. E, tipo, ele é um veterano que, tipo, tava meio que. Acabou a carreira dele aí. O Jadeveon Clowney, que depois que saiu do Seahawks não se achou mais. Eu acho que ele tem uma temporada para 6 sacks, 7 sacks. Meio que também recuperou o Jadeveon Clowney. Então, eles pressionavam, mas estavam conseguindo
também transformar essas pressões em sacks, que eu acho que é a principal diferença. Eu acho que quando o Seahawks conseguir essa constância nos sacks, né, e essa constância nas jogadas, aí sim, de uma vez por todas vai ficar dominante. Apesar de que eu faço uma grande diferença pro ano passado. Assim, quem lembra dos vídeos gravados no ano passado, né, dos podcasts, eu falava muito que tipo, eu não estava satisfeito com a defesa nos primeiros jogos. Que o Seahawks estava passando o carro ali. Não sei quantas interceptações, não sei. Mas, por exemplo, foi contra Denver Broncos, com um quarterback calouro, o Miami Dolphins com o terceiro e quarto quarterback, com a linha ofensiva toda machucada. Então, assim, é aquela vitória que não é real, né? Assim, eu sempre falo que pouco importa se a vitória foi bonita ou feia, né? No final das contas vai contar como vitória. Mas o que eu falo é assim, se tem um time que tá ganhando na sorte, uma hora a sorte pode acabar. Né? E se tem um time que tá perdendo, sendo competente, né, assim, jogando bem, uma hora a maré também vai mudar e, tipo, o cara que tá jogando bem tá mais próximo de uma constância do que o cara que tá ganhando só na sorte. Uma hora essa sorte acaba. E uma hora esse azar acaba também. Então, assim, esse ano o Seahawks enfrentou adversários mais fortes, tirando, assim o Saints, que não estavam bem, apesar de que deram trabalho, né, pros Bills. Mas também vale lembrar que os Bills sempre tem algum jogo de ressaca no ano, que eles gostam de perder um adversário que ninguém espera, né? Quase que foi o Saints. Mas assim, o Saints foi um time mais abaixo, mas por exemplo, o time dos Steelers. Falamos aqui, hein? Não venham depois aí, os outros analistas falam depois, mas eu falei que esse time dos Steelers ia dar mais trabalho para o pessoal. E assim, um pequeno parêntese, o Arthur Smith, né, tem usado o DK Metcalf com uma competência incrível, viu, Rogerinho? Pô, pô, é aquilo, né? Joga. O Rodgers não tem aquele braço incrível mais de mandar lá fazer aquelas Hail Marys que ele fazia, mas o cara tem ali a visão de jogo e tem uma boa precisão, né? Então ele joga ali no DK, o DK ganha muito na velocidade e na fisicalidade. Pô, tá arrasando ali. Tem colocado o DK, que era a minha grande questão de como não usavam um DK aqui, né? Assim, explorar a possibilidade que ele tem de conseguir jardas após a recepção. E agora começaram a usar e ele tá indo bem. Mas enfim, voltando pro Seahawks, eu acho que teve um bom ataque dos Steelers, um ataque dos 49ers ok, um ataque dos Cardinals estava sendo muito criticado, então assim, ainda não foi contra um super ataque, mas realmente ela tá sendo dominante, tá pelo menos contra adversários ok, né? Então, e como eu disse, tá no caminho certo, tem conseguido pressionar muito o quarterback, pressionar de formas diferentes. Eu acho que nesse jogo teve uma estatística, o Seahawks pressionou com 12 jogadores diferentes. 12 jogadores diferentes conseguiram algum tipo de pressão em cima do quarterback. É um número absurdo, tá ligado? Eita! Ficou pressionado, a pressão chegou aqui. Né? A pressão chegou. Mas então, assim, uma hora essas pressões vão começar a se transformar em sacks. E aí, como eu digo, aí isso aí vai começar a mudar o jogo. O que eu digo? Se algum desses sacks que a gente conseguiu, ou na verdade que a gente deixou de conseguir, acontecesse numa terceira descida, esse placar estava mais elástico. Uhum. Né? Teria impedido esses avanços, essas renovações de descidas dos Cardinals, né? Então, assim, quando começar essa constância, a defesa vai dar uma virada legal de chave. É isso aí, né? E para finalizar aqui sobre o jogo, endereçar o elefante na sala dessa defesa, né? Secundária foi aí, tiveram alguns momentos bem tristes, né? De um lado, o Devon Witherspoon cedeu ali um touchdown em cima do Marvin Wilson.
Dois, né, na verdade. 2 touchdowns em cima foi dele também. Com uma culpa, assim, que eu diria que o mérito dos Cardinals de usar muito bem o Marvin Wilson, que é um cara muito mais alto, Marvin Harrison. Um cara muito mais alto, e em cima do Witherspoon, que não é um corner tão alto, tão físico. Mas do outro lado, assim, acho que obviamente NFL é um esporte coletivo, mas o principal responsável aí, Rick Woolen, cedeu importantes terceiras descidas e a falta crucial ali, totalmente besta, né, o pass interference, que selou, né, que deu uma primeira pro gol ali, a sobrevida pros Cardinals. E aí, é a hora de trocar o Rick Woolen, capitalizar e bola pra frente. O que fazer com esse jogador, nosso Henrique Woolen? Eu vou dar minha opinião aqui, talvez seja diferente da sua aí. Espero pra você falar depois. Mas assim, primeiramente eu queria corrigir algumas coisas do report lá do Rapoport, né? Até saiu o texto essa semana falando sobre isso. Que ele fala assim, o Woolen tá com o tempo de jogo diminuído. Primeiro ponto, não é verdade. Ele jogou mais de 90% dos snaps. Então sim, ele perdeu alguns snaps, vamos dizer assim. Mas o jeito que ele fala parece que ele estava passando o jogo no banco o tempo todo. Uhum. Não é verdade, é o primeiro ponto. O segundo é que ele diz que o Seahawks estaria interessado em fazer esse movimento porque estaria confortável com os outros corners que ele tem. E aí vamos lá. O Darius Kendrick, ele é um cara que foi bancado lá nos Rams jogando no outside. Era uma máquina de faltas. Cometer faltas. Por isso que ele foi cortado. O Seahawks conseguiu achar ele, encaixar ele no slot. Ele se deu muito bem essa agressividade dele. Funcionou bem no slot, pro esquema do Mike McDonald. Eu duvido muito que vão colocar ele de volta no outside. Não vão perder isso. O Josh Jobe fez um dos melhores jogos que um cornerback poderia fazer contra os Steelers. Assim. Exibição quase perfeita, impecável. Uhum. Mas esse não é o Josh Jobe real. Né? O Josh Jobe é o cara que vai cometer uma falta imbecil aqui, ceder uma recepção ali, aí depois faz uma jogadaça, uma interceptação, e depois... Então, assim, eu não tenho essa confiança toda. E ainda tenho o ponto principal. Nenhum... Pode parecer besteira, mas... o único cornerback do Seahawks que tem mais do que 6-0 é o Tariq Woolen. E, por exemplo, naquele jogo contra os Steelers chegaram na red zone, jogaram a bola em cima lá pro DK Metcalf. Na conversão de 2 pontos, jogaram a bola em cima do Josh Jobe contra o Darnell Washington. O Josh Jobe tem 5-10, o Darnell Washington tem 6-8. Então, assim, é quase que um irmão mais novo brincando ali. Então, também tem essa questão que pode ser importante. Então, com esse contexto colocado, e também esclarecendo que, assim, para quem não é novo ainda na NFL, né, esse rumor só existe, só é vazado, porque os Seahawks quiseram que isso fosse vazado. O Joe Schneider quis soltar aí que, tipo, opa, tem gente interessada no Tariq Woolen para começar a receber algumas ligações e tal, vamos ver qual que é. Não quer dizer que ele vai trocar, né, mas quer dizer que ele vai receber ligações para criar um interesse. Né? E aí vamos lá sobre a minha opinião do Tariq Woolen. Eu fico um pouco triste por ele estar jogando mal, porque assim, um cara que tem uma temporada de calor. 6 interceptações, assim, num ano absurdo. Bloqueou field goal, Foi Pro Bowler aquele ano e foi um dos times
Os candidatos a Defensive Rookie of the Year. Defensive Rookie of the Year. Ele... Vibramos muito o draft dele, na escolha de draft dele, né? Lá na 5ª rodada. Então, assim, eu fico um pouco triste, né, por essa queda de desempenho dele. Existem alguns snaps em que ele joga muito bem, mas, assim, a mentalidade dele pega muito. E, assim, agora a maioria dos erros dele está ficando muito aparente. E, tipo assim, fica aparente, aí a torcida fica com mais raiva dele. Aí ele comete o erro de novo. Aí, por exemplo, você fica com uma raiva adicional ainda, né? E assim vai, e assim vai. E aí a situação vai ficando meio que um pouco insustentável. Eu acho que, assim, o Rick Woolen ser trocado seria mais por questões extra-campo, vamos dizer assim, extra trabalho de cornerback, tipo, esforço, mentalidade e tal, do que exatamente pelo que ele vem jogando. Mas terminando a palestrinha, né? Ele tá no último ano de contrato, né? Eu trocaria o Tariq Woolen em 2 situações, né? Que podem ser a mesma, mas assim, se ele tiver querendo uma renovação absurda, tipo um contrato de eu sou um cornerback de elite, eu quero ganhar perto do que o Derek Stingley ganha. Aí, tipo, beleza, cara, valeu. Vai ser feliz em outro lugar aí, vai, que algum time acha. Porque, assim, eu repito uma coisa que eu já falei. O Tariq Woolen pode ser ano que vem um All-Pro, seja em Seattle, seja em outro time. Porque ele tem várias qualidades para isso. O problema é que, tipo, a mentalidade dele faz ele ser muito inconstante. Mas, enfim, eu só trocaria ele nessa situação. Ele não querer estiver querendo uma grana muito alta para renovar, ou se a gente receber uma oferta muito alta por ele. O que seria uma oferta muito alta? Eu acho que o Seahawks consegue por ele uma 4ª rodada. Talvez uma 3ª condicional, com algumas condições altas aí. Mas eu acho que ainda mais para uma 4ª, e talvez seja até mais jogo, assim, trocar ele por um outro jogador direto. Um por outro, assim. Um outro. Então, assim, a não ser que chegue uma oferta muito boa, eu deixaria o Woolen seguir aí. E assim como eu escrevi lá no texto, eu não, com todo o risco de poder estar queimando a minha língua, eu não acho que ele vai ser trocado exatamente agora. Eu acho que ele vai ser trocado, se ele for trocado, mais perto do trade deadline, porque o Seahawks meio que vai ver qual que é. Aí com ele, eu não acho que o McDonald tá, tipo assim, passou do limite, assim, não aguenta mais o Woolen, tá desesperado para trocar. Mas, então acho que eles vão ainda esperar algumas semanas. E aí alguns times entram na roda. O próprio Ravens, né? Teve problema com os cornerbacks nesse último jogo. Pode ser uma opção. O Las Vegas Raiders, né? Do Pete Carroll também seria uma opção. E agora a gente ainda tá se encaminhando ainda pro meio da temporada, né? Ainda faltam alguns jogos para chegar no meio da temporada e daí o trade deadline. Mas é bom começar a olhar esses times que estão 0-4, 1-3, e aí vou ficar 1-4, 0-5, 0-5, 0... Porque daqui a pouco esses times vão querer começar a trocar seus jogadores, e aí vamos ver qual que é para uma boa para Seattle. Isso aí. Eu acho que dá para capitalizar e pegar algum prospecto bom, aí algum bom jogador de algum desses times, né? Dependendo do preço, vale a pena pagar, né? Ainda mais a situação do Rick Woolen terminando o contrato, pode ser um bom momento. E é isso aí, fechamos aí a parte do jogo do Thursday Night Football. Vamos falar agora do Monday Night Football que rolou ontem, em que o nosso amigo Tua Tagovailoa conseguiu fazer um bom jogo, né? Uma vez que os Dolphins trocaram de uniforme, né? E a gente sabe aí que o Tua tem uma certa dificuldade aí, depois de tanto tomar pancada na cabeça, ele tinha uma certa dificuldade de reconhecer o uniforme dos Dolphins.
E agora, né, fazendo essa troca de uniforme aí, ele agora tá conseguindo acertar o jogador que ele precisa lançar. Então, conseguiu aí a vitória. Parabéns para os Dolphins. Vitória ontem em cima dos Jets por... perdi o placar aqui. 27-21 para os Dolphins. Na verdade, a mudança de uniforme também ajuda porque os Jets nem sabiam contra quem eles estavam jogando, né? Pensaram até que era um time bom, né? E aí acabaram perdendo o jogo, né? Pros Dolphins. Falando agora da parte mais séria do jogo, né? Teve a lesão aí do Tyreek Hill. Tyreek Hill. Cara, que é uma perda. Aí, até falando sobre essa lesão, cara, uma perda absurda pros Dolphins, que não só pela questão dele ter um excelente jogador, um dos principais recebedores, e perder ele certamente vai fazer falta, mas também por perder o capital que ele poderia trazer, já que os Dolphins não tem mais nada a disputar esse ano, poderia conseguir uma troca aí, capitalizar, ganhar uma escolhazinha e aparentemente não vai ter nada, não. E assim, pode começar a complicar algumas coisas. Por exemplo, o Tyreek Hill era um alvo. Eu até falei aqui que preferia o Jalen Waddle, né? Assim, a galera falou sobre trocar sobre o Tyreek Hill. Eu falei, não, se é pra dar esse contrato no Tyreek Hill, eu tinha ficado com o DK Metcalf. Então, assim, o Jalen Waddle seria uma opção, mas, por exemplo, agora a gente vai querer trocar o Jalen Waddle com o Tyreek Hill machucado. Então, realmente complica também algumas questões. Mas, assim, foi um jogo que a OL dos Jets dominou, assim, no jogo corrido. Teve outra lesão do Braylon Allen, retornando um chute, né? Mas, assim, se os Jets acharem o seu quarterback, assim, ele vai estar muito bem protegido, porque a OL tem feito um bom trabalho pro Justin Fields, né? O problema é que o Justin Fields tem problemas com ele mesmo, né? Então, inclusive, eu nem sabia dessa informação. O Paulo Antunes que falou ontem no meio da transmissão que o Tua não é canhoto, né? Não sabia dessa informação. Ele é destro e se forçou a lançar com o braço esquerdo e virou ambidestro. O que pra mim não faz o menor sentido. Tipo assim, vou fazer uma coisa mais difícil possível. É igual aquele cara do futebol, né, que só dizer esse cara tem duas. Qual a perna ruim dele? A esquerda. Né? O problema é que ele tem duas pernas esquerdas. O problema é esse. E aí, eu não sabia dessa informação, não. Mas tipo, tu era ambidestro e preferiu ficar forçando lançar com a esquerda e tal, não sei o quê. O que muda totalmente o modo como você marca o jogador, o esquema de proteção é diferente. Tá? Mas enfim, tivemos esse jogo ontem. Na verdade, foram dois jogos. O que deveria ser muito bom, né? Assim, dois jogos no Monday Night. Foi uma bela porcaria, assim, porque o jogo dos Dolphins e Jets não foi lá a maior belezura do mundo. E o outro foi os Bengals marcam 3 pontos, né? Acho que no primeiro drive. E depois não pontuam mais contra os Broncos. E, inclusive, para a gente que estava reclamando do jogo corrido, depois de 38 jogos, os Broncos têm um jogador que passou das 100 jardas corridas. 38 jogos, isso é mais do que 2 temporadas. Então, assim, absurdo. Então, quando eu comecei assim, eu comecei a gostar da minha linha ofensiva, tá muito bem, os corredores estão muito bem, parar até de reclamar. É isso aí, né? Então, vamos falar também sobre... Peraí que eu tô perdido, tô igual o Faustão procurando os bilhetinhos aqui. Vamos falar também sobre Russell Wilson, que foi bancado pelo Dart, lá no New York Giants. E no primeira estreia do menino Dart, vence aí
Primeira vitória dos Giants na temporada. E aí, questionamento, né? Russell Wilson merece ser Hall da Fama, né? Deu essa discussões aí. O Tony Gonzalez, né, na transmissão, falou que o Russell Wilson não existia um jogador que tivesse se tirado do Hall da Fama da forma como o Russell Wilson fez nos últimos anos. E aí o Richard Sherman foi lá e falou que sem a Legion of Boom, o Russell Wilson era ninguém. O que, assim, mas estando... é uma grande mentira, né? Porque, assim, o Russell Wilson a Legion of Boom se esfacela de vez em 2017. O Russell Wilson foi o ataque do Seahawks. Ele marcou todos os touchdowns do Seahawks naquele ano, com exceção de um, que foi o J.D. McKissick na semana 4 contra os Colts, corrida. O resto, tudo foi ou ele passando a bola ou ele correndo. O Russell Wilson no Seahawks, ele foi pra pós-temporada em todas as temporadas, né? Ele só não vai em 2017 e no ano que ele vai embora. É verdade, 2017, é verdade. E assim... Dois Super Bowls, como você falou aí, levando o time pra lá. Então, assim, não sei se é ressentimento. A galera fala que o Russell Wilson é meio que muita gente ou ama ou odeia, né? Tipo, tem cara que diz, é o melhor cara que eu conheci e tal. Tem outros caras que acham muito meio brega, assim, meio piegas o Russell Wilson. Então, assim, não sei essa questão aí do Sherman, mas o Sherman, inclusive, pra mim, é um cara difícil, assim, porque é o melhor cornerback que eu já vi jogar, assim, e quando eu acompanho o futebol americano, pra mim, eu não vi o auge de outros corners, por exemplo, como o Daryl Reeves, que era... Eu vi ele jogar o Reeves, mas não tava no auge dele. Mas o Richard Sherman, pra mim, assim, a inteligência, não existia outro corner igual a ele. Então, pra mim, sou muito fã. Porém, o fato dele ter terminado a carreira, ter ido para os 49ers, mesmo tendo sido também um problema do Seahawks, né? Que o Richard Sherman liga de volta pro John Schneider e fala: os caras me ofereceram esse salário aqui. Se vocês me oferecerem até menos aqui, eu volto pro Seahawks. E o John Schneider falou: não, beleza, pode ir lá, senão. Mas ainda assim ter ido pros 49ers. E às vezes ele dá umas escovadas também pros 49ers, que é desnecessário. Tipo assim, o Seahawks fez o Richard Sherman também, tá? Assim, o Richard Sherman ajudou o Seahawks, mas o Seahawks também ajudou o Richard Sherman. Cara, eu tô pra falar, assim, até puxei a lista aqui, cara, que o Russell Wilson, depois do Patrick Mahomes, é o melhor quarterback da década passada. Assim, draftado na década passada. Porque, assim, a gente tem acho que outros candidatos. Aaron Rodgers é de 2008, eu acho, né? 2008. Matt Ryan, acho que é 2009. 2009. Isso é verdade. Porque eu até puxei a lista aqui, ó. Nessa lista tem Ken Newton, que, bom, teve o ano do Super Bowl, MVP 2015, acabou. Andrew Luck, assim, se não fosse as lesões, poderia até falar que era melhor, mas lesão disponibilidade é uma qualidade. Dak Prescott nem se fala. Aí tem três aí, né? 3, 4 jogadores que são Lamar Jackson, que tá nessa briga, pode ser que ainda vire, mas pra mim, pegar carreira contra carreira do Wilson é melhor. Josh Allen, também mesma coisa. Joe Burrow e Justin Herbert, talvez aí nessa lista, mas pra mim todos esses aí, pra mim, tirando o Patrick Mahomes, nenhum desses aí foi melhor do que o Russell Wilson na carreira ainda. O Patrick Mahomes,
ok. O Lamar Jackson e o Josh Allen, eu entendo quem coloque aí à frente. Principalmente o Josh Allen, assim, talvez se você olhar, você possa gostar mais do Lamar Jackson. Talvez o Lamar Jackson até tenha, eu não tenho os números aqui, mas talvez tenha até números melhores do que o Josh Allen. Mas, mais do que números, existem também quantos e quantos jogos o Russell Wilson virou para os Seahawks. Uhum. Então ele foi muito decisivo. E, assim, Cara, se o Richard Sherman fala, perdão, só para Não, terminar essa manda frase, lá, manda lá. o Richard Sherman falou tanto que sem a Legion of Boom chegou a lugar nenhum. Sem o Russell Wilson, a gente não teria chegado tantas vezes aos playoffs como a gente chegou, né? Assim, o ano de 2020 dele, que foi aquele Let Russ Cook, né? Uhum. Cara, vários números incríveis, jogando muita bola. Até aquele ano que ele se machuca, assim, o nível dele, em vários desses anos ele estava disputando o MVP. Inclusive em alguns anos ele poderia ter vencido se não fosse questão midiática, né? Então, assim, eu essa aí é uma discussão boa, talvez a gente possa até fazer um 4-2 só para isso aí. Mas, assim, se o Russell Wilson não for o segundo melhor, né, ele tá ou no pódio ou bem próximo do pódio ali, assim. Como eu falei, o Lamar Jackson e o Josh Allen. Porque também entra naquela, né, assim. O Russell Wilson tem Super Bowl, né? É, Desses aí da lista que você falou, o único que tem Super Bowl é o Patrick Mahomes. é. E aí, tipo, isso aí conta quantos pontos pro cara, tá ligado? Aí, aí, ok, você pode dizer, mas naquele ano ele foi mais um ano da defesa. E no outro ano, tipo, ele falhou no Super Bowl, tipo, a derrota foi por culpa dele. Ok, mas ele levou o time pro Super Bowl, como eu falei, tem essa mentalidade. É porque assim, Cara, e manteve o jogo vivo até aquela jogada, assim, foi um erro, ok. Sim, tá, e contra o Tom Brady contra o Tom e Brady. o New England Patriots no auge, assim. O Uhum. New England Patriots ganhou Super Bowls tipo, com o Tom Brady passando pro cara que entrega a água, né, assim. Mas aquele time dos Patriots era um time muito bom, um time absurdamente bom. Pô, E então, assim, vencer não perdeu para qualquer um. E assim, eu pensando aí sobre a carreira do Russell Wilson, acho que é aquele tipo. é, o relacionamento que claramente não dá certo e você fica insistindo, tá ligado? uhum. E aí vai só criando mais atrito. E o que você fala, a última impressão é a que fica, né? Por exemplo, quando o Russell Wilson se aposentar e a galera passar uns anos, aí a galera vai lembrar do Russell Wilson mágico, do Seahawks, tal, tal, tal. Mas, por exemplo, agora, do jeito que a galera fala desrespeitosamente do Russell Wilson, é porque a galera só lembra dele jogando agora nos Giants. Inclusive, ele teve um jogo muito bom contra os Cowboys, depois entregou, mas assim, não tá mais no mesmo nível, desde a lesão. Ele nos Steelers, ele nos Broncos. Só que, tipo assim, isso aí são o quê? 3 anos da carreira dele. 3 anos da carreira dele. E todos os outros. Tipo, o que ele fez nos outros é muito maior do que esses anos ruins. Né, assim. Eu sei que ele tem essa mentalidade de competidor, de querer Uhum. continuar e tal, assim, mas eu acho que ele realmente deveria repensar tipo assim, não deixar essa marca, né? Uhum. Esse gosto ruim, assim, de como acabou a carreira dele. Mas eu acho muito desrespeitoso essa forma. Assim, parece que a galera fala do Russell Wilson, parece que tá falando do Drew Lock. Tipo É. assim, um quarterback horrível. Tipo assim, sim, ele tá numa péssima fase. Como eu disse, eu acho que provavelmente eu não estaria mais jogando. Ele não joga mais pela grana, né? Assim, o dinheiro que ele tinha, que ele tem, ele já juntou aí, já investiu em negócios, já tem tudo aí, tá tranquilo. Ele joga É casado com a Ciara. pra Seattle, então.
Tá tranquilo. Então, eu acho que a grande questão é que talvez ele tenha passado um pouco do ponto. Assim, se você assistir, não parece o mesmo quarterback do. Assim, o Russell Wilson foi sempre um quarterback de extrema acurácia e profundidade, Uhum. né? E ele tem errado vários passes assim. Ah, aquelas bolas que ele lança lá fora do estádio, bate o home É, run o na Moonball, red né? zone contra o. Contra quem que eles perderam? Ai, foi o último jogo dos Giants. Enfim, mas assim, foi terrível e assim, é triste ver a carreira dele finalizando dessa forma. E eu acho que o que mais que acaba pegando muito foi a questão da. Assim, foi trocado o preço muito alto e é, não rendeu nada nos Broncos, depois foi para os Steelers também, não rendeu. E aí sai com esse peso de. Tipo assim, na verdade sai como usado como boi de piranha para um péssimo trabalho que o coisa tem Brian Devil. feito, que o Brian Devil tem feito lá. E assim, beleza, vai ter que botar O Dart. o Dart para jogar, mas O enfim. Dart, que inclusive eu tava vendo uma história do Eli Manning naquele Manningcast, né? Que eles comentam, não me lembro se acho que é o Monday Night. É, ele falando que quando ele foi draftado, o Jackson Dart, né? Ele ligou pra ele e falou: Ó, cara, se você precisar de qualquer coisa aí, tipo, pode falar comigo, tá? Assim. E aí o Eli Manning fala: Não, achei que ele ia perguntar uma coisa sobre futebol, como ele deveria jogar e tal. E depois de um tempo, o Jackson Dart liga pra ele. Aí ele, opa, achou que seria uma pergunta sobre futebol e tal. Aí ele falou assim: Ó, você consegue me arrumar uma mesa no restaurante tal? Tipo, um restaurante super lotado lá de Nova York. Tipo, acho que é um restaurante que tem 20 mesas, sei lá. Então Nossa. é extremamente concorrido, blá blá blá. Blá. Aí ele contando lá no minicast, assim, a ousadia e a falta de noção do calor, né? É isso aí. Então, bora lá falar do nosso próximo jogo. Essa semana temos Seahawks e Bucks, né? 10 dias de descanso aí para até enfrentarmos o time dos Bucks. E aí fica a questão, né? Essa OL como vai reagir essa OL contra Vita Véia e companhia ali da DL dos Bucks? E o que esperar para esse jogo? Os Bucks que vem feito uma temporada sólida, apesar da derrota. Eles. Esse é um jogo que quando saiu o calendário, eu já achei que tipo, esse é um jogo chato. Porque eu acho o time dos Bucks um time chato. Assim. Tem boas peças no ataque. Ok, o Baker Mayfield não é o melhor quarterback da liga. Mas ele tá longe de ser o pior. Então é um cara que comanda bem o ataque, é um cara que puxa a responsabilidade para ele. Ah, e na defesa tem uma defesa muito brava. Pô. Isso desde quando vendo jogos de preseason, a gente com um bom jogo corrido, mesmo assim, eu tinha medo desse jogo, né? E agora com o nosso jogo corrido ruim, nosso OL mal, agora que dá mais medo ainda, porque essa linha defensiva é muito forte, né? Como você falou aí, pro jogo corrido aí já tem o Vita Veia, ok, eles perderam o Khalid Kensen, né? Foi para IR, mas tem o Ed, o Yaya Diaby, tem Puxa, me fugiu o nome dele. Tava escrevendo a prévia do nome, mas é o camisa 92. O cara joga em vários pontos da linha e também traz esse estrago. Então, assim, é, tirando a defesa dos 49ers, por exemplo, a DL dos 49ers, ali, o front 7, esse vai ser o melhor front 7 que os Seahawks vão pegar. Assim, questão de agressividade. O dos Cardinals tem produzido muito, mas eu acho que os dois linebackers estão um pouco mais abaixo.
E assim, eu acho que eles. O time dos Cardinals tem o Josh Sweat e Byron Browning dos Edge, que são muito bons. Mas o miolo tem caras que não são super nomes, mas estão jogando muito bem. Né? O dos Bucks já são caras de mais nome. Então, assim, eu acho que vai ser um grande desafio aí passar por esse jogo. E assim, a gente tava com 3 sacks, né, no ano. E agora, e só no jogo dos Cardinals tomou mais 3, né? Fomos para 6. Então, assim, o Darnold pressionado pode ser um problema. O jogo corrido não entrar e o time dos Bucks, por exemplo, começar a conseguir pressionar só com 4 jogadores, com boxes leves, né? E podendo tirar o cobrir, defender o passe bem, né? Isso pode ser um grande perigo, né? Para a gente, porque como eu tô dizendo, se o jogo corrido não entrar, a gente vai ter que apelar para o passe. E se ficar unidimensional no passe, acabou. E os caras conseguem pressionar, os caras têm bons edges, uma boa linha defensiva. Tem uma boa defesa, na verdade, no geral. Então acho que isso é um jogo chato. E o gosto que deixou aí foi o que eu tava falando pro. Acho que o João tava conversando com o João. A grande diferença é que, além de ter uma defesa encardida, como foi a dos Cardinals, no caso, eu acho que a dos Bucks ainda é um pouco melhor, principalmente a DL. A diferença é que os Bucks têm um ataque melhor e um ataque está funcionando, né? O Emeka Egbuka tá liderando, acho que os calouros em touchdowns. Não sei nem se está a liga em touchdowns, mas está jogando muito. Não sei se o Chris Godwin volta para esse jogo, mas tem o Buck Irving e o Rashad White, os running backs que também atacam bem, né? E correm bem com a bola, diferente dos Cardinals, que também é um time dimensional. Então, assim, é um time complicado. Assim, se a vitória vier, vai ser suado. É isso aí, né? Emeka Egbuka tá com 4 touchdowns já na temporada, 282 jardas. Então, uma temporada muito boa aí do Calouro. O cara realmente jogando um absurdo. E a gente falou dos nossos corners, né? Então vão ter trabalho aí, marcando o Egbuka aí, que tá numa boa temporada, já criando uma boa sinergia com o Baker Mayfield. Egbuka, Mike Evans, assim, por mais que a idade pese Mas aí. o Evans, eu acho que o Evans se machucou. Eu acho que o Evans não vai pra esse jogo. Ah, ele tá como fora aqui no injury report, né? Ele tá fora. Mas ainda assim é um bom time, como eu tô dizendo. Tipo, vamos dizer, vamos equiparar a defesa dos Bucks com a dos Cardinals. Como eu falei, a grande diferença é que dessa vez a nossa defesa vai estar jogando contra um ataque melhor, tá? E aí vai ter que ver qual vai ser a defesa que vai aparecer. Que cedeu 17 pontos ou a que cedeu 3, né? No primeiro tempo. É isso aí. Fechamos por aqui? Fechamos. Então é isso aí, pessoal. Fechando mais um Quarta para 2 aqui. Lembrando, se você gosta desse conteúdo, quer nos ajudar, né, clique aqui embaixo em Seja Membro. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Acesse nosso site lá, rapinasdomar.com.br, que lá tem muito conteúdo, muitos textos de NFL, de draft, é muito conteúdo lá. E é isso aí. Então, vamos esperar aí esse fim de semana contra os Bucks, um jogo importantíssimo aí para a gente poder abrir essa vantagem, tentar ampliar aí o número de vitórias e brigar mais forte aí para a gente chegar nos playoffs. Isso aí então, pessoal, muito obrigado
por nos acompanhar aqui. Até a próxima e Go Hawks! É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como o Taveiro falou aí, se você puder ser membro aí, nos ajude mais. Inclusive, essa semana vai ter um vídeo a mais adicional para membros de análise. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks!